Eu fiz economia, mas não terminei a faculdade na época, né? Eu fiz tecnologia, depois eu comecei a fazer economia, mas não terminei. E quando você entra para qualquer tipo de atividade, você tem que estudar, tá certo? E querer fazer trade e não estudar conceitos, não estudar um pouco de economia, não entender as questões do mercado, tipo assim, se fixar numa coisa só, eu acho que não está certo. Então, eu tenho buscado, além de cursos especializados nas técnicas ou nas novas formas de fazer trade ou em só questão prática da coisa, buscar a DeFi. Além disso, né, além de assistir às aulas, às lives, eu tenho buscado informações e aprendizado global, né? Porque você tem que entender um pouco de economia, você tem que olhar ver uma notícia saindo e saber interpretar se essa notícia é plantada, se essa notícia tem base, né? E aí você precisa estudar um pouco, né? Precisa entender passado, precisa entender como é que as coisas funcionam, as economias e tudo mais. Então, eu tenho buscado em algumas formas, né? Algumas lives, inclusive que eu sigo de economista e tudo mais, e tem uns vídeos muito bons para você, na hora que teoricamente eu vou relaxar à noite para ir assistir um filminho, eu tenho assistido filmes sobre o mercado financeiro, né? E não existe aprendizado maior, como eu vivenciei várias fases, né? Não existe aprendizado maior do que você ver sobre vários vídeos ou documentários, que existem vários, né? Para você tentar pegar todos os ângulos, né, das informações, porque nunca existe uma verdade única, né? Principalmente no mercado como esse. Então, eu tenho assistido vários vídeos, assisti dois, um sexta e um ontem. Hoje eu devo assistir o outro de novo, né? E que esse filme eu já assisti, mas assim, ah, tenho procurado pegar vídeos, pegar informações que possam me abrir a mente, né? Possam me mostrar o que que um grande manipulador, o que que uma grande baleia, o smart money que a gente sempre fala, ele é capaz de fazer, né? Faz tudo, faz o que quiser. Os caras dominam o mundo, tá certo? Não é de hoje, né? Na história da humanidade sempre foi assim. Então, assim, não adianta você ir contra. Você tem que saber que você vai ter que, algumas coisas, você vai ter que entrar nas regras do jogo, né? Então, principalmente, o que aconteceu em 2008, que foi a crise do subprime, e que, assim, é uma coisa tão básica e que poucas pessoas conseguiram enxergar, né? Então, o filme mais dramático, mais coisa, é a questão da descoberta de uma pessoa, né, que resolveu, que enxergou isso e começou a mostrar para todo mundo, olha, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, e ninguém foi na época, acreditou nele, e o cara demorou um ano shortando o mercado, perdendo dinheiro, né, e no final ele estava certo. Daí, só que existem outros filmes e outras formas que a gente tem de olhar todos os ângulos do que aconteceu em 2008. Porque 2008 foi muito pesado, né? Talvez foi a maior crise que nós tivemos dos Estados Unidos, mas que no final acabou se espalhando para a Europa, para o Brasil. Na época era o mesmo governo de hoje, que só sabe gastar, prometer e taxar. E na época ele falava que era uma marolinha, né? E eu vivenciei na prática, porque eu vinha 2006, 2007, me preparando para fazer uma mudança na minha carreira, para mudar de estado, para sair fora da atividade que eu fazia. Eu vinha me preparando e eu justamente fiz em 2009. E então eu peguei, quando eu mudei de estado, com filha, com um ano, nossa, foi
Foi uma mudança assim forte na minha vida, né? Para um lugar pequeno, sem estrutura, para fazer uma atividade completamente diferente que eu fazia, eu arrisquei bastante e aí tomei na cabeça o fluxo que foi 2009, né? E 2010 desses problemas. Mas por quê? Porque para onde eu fui dependia do movimento de europeus e a Europa estava em crise porque começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro, tá certo? Então foi muito pesado o que aconteceu em 2008, foi muito forte, né? Então, assim, precisamos entender isso para a gente perceber como as coisas funcionam hoje, né? Por exemplo, a questão da SEC querendo regulamentar a criptomoeda, por que que os caras são tão avessos, mas o quão eles ainda fazem os mesmos erros que já foi feito em 2008, que foi feito em outras coisas, né? Porque uma coisa é quem está no poder vai traçar as metas e tudo mais para que ele se perpetue. Então ele vai ignorar algumas coisas, vai fazer o que ele quiser. E tudo isso demanda o seguinte: o governo imprime dinheiro a hora que ele quer, o governo muda a legislação a hora que ele quer, o governo empresta para quem ele quer, emite papel moeda, queima papel, faz o diabo. E nessa história, no paralelo a isso, existiam pessoas, né? A gente não sabe se na Satoshi Nakamoto é uma pessoa só ou outras, mas existia um pensamento, né, pensamento cyberpunk, que era de que tinha que ter uma ruptura com essa questão de governo. Tinha, porque não dá para o governo fazer o que quer com o nosso dinheiro, né? É o nosso dinheiro que você vai lá, deposita em um banco, achando que você vai depositando em um banco, você vai estar seguro, e aí o governo muda a regra, o governo faz uma besteira, ou acontece, ou o governo, que nem no caso de 2008, todo mundo estava ganhando dinheiro, então todo mundo fazia o que queria, ninguém botou freio em ninguém, e a coisa virou uma bola de neve, virou uma avalanche que derrubou um monte de gente, tá certo? Banco, pessoas perderam casa, perderam, enfim, foi bem pesado, né? E nesse meio tempo o Bitcoin nasceu. Então vamos só dar uma olhada em algumas coisas aqui para poder tentar fazer esse paralelo. Então, aqui só para ter uma ideia, né? A gente tem vários filmes aqui interessantes. Nesse site aqui do Infomoney, tá? Infomoney. Tem uma relação, né, dos filmes sobre 9 filmes sobre a crise. Então eu assisti este daqui, eu assisti Trabalho Interno, assisti Grande Demais para Quebrar, eu assisti A Grande Aposta, que é fora de série, né? Eu devo assistir hoje à noite de novo. Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, também assisti, que é com Michael Douglas. Últimos Dias do Lehman Brothers, fora de série. Margin Call, fora de série. Sim, A Grande Virada, né? Sim, só esses dois aqui, esse Collapse e esse The Fall, que são documentários, eu não assisti. Eu assisti um outro documentário que agora eu não lembro o nome. Então, assim, o porquê que esses filmes são tão interessantes, né? Porque na época, quem não vivenciou e puder entender, na época, assim, a coisa foi feia, né? Tudo, mexeu com tudo, dinheiro caindo, ó, gente perdendo emprego, gente perdendo casa, a Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos, fechando. Assim, foi uma coisa medonha, 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 né? É, eu fiz uma pesquisa no Google básica aqui, crise 2008. Só aparece gráfico com vermelho, gente desesperada, manifestação, assim, coisa braba mesmo, né? Coisa braba. E uma das coisas que me chamou a atenção no filme e que chamou a atenção nessa, aqui nessa postagem, acho que aqui não tem, aqui é alemão. Deixa eu ver uma outra aqui, se eu acho aqui rapidinho.
não lembro agora onde foi que eu vi, mas numa dessas manifestações, as placas que tinham, várias placas, era Stop the Greed, certo? Stop the Greed. Parem a ganância. E num desses filmes, que eu também agora não vou me lembrar qual foi, mas que é incrível, que o secretário do Tesouro, né, tentando costurar, porque o governo não pode, né, chegar para um banco privado e falar para ele, ó, faça isso. Mas eles tentaram costurar por trás, porque eles sabiam que se eles não salvassem alguns bancos, ia ser um dominó, né? Cai com o outro, assim, é uma coisa que, na verdade, um banco privado, né, é uma baita de uma piramidagem, né? Falam de criptomoeda, mas é uma baita de uma piramidagem regulamentada pelo governo. Isso é um fato, tá certo? Isso é fato. Por quê? Você chega com uns R$ 100, vai lá no banco que você tem conta e deposita, certo? E aí na tua conta você ganhou um dinheiro e ganhou agora 10 milhões de reais. Aí você vai lá na tua agência e pede para sacar os 10 milhões de reais. Os caras vão falar que, olha, preciso não sei quantos dias, preciso disso, preciso aquilo. Se 10 pessoas com 10 milhões de reais chegam na mesma agência e pedem para sacar, aquilo já vira um problema. Porque nenhum banco, certo? Nenhum banco, ele empresta, por exemplo, dinheiro, ele faz, mas ele possui tudo aquilo que ele faz com os clientes. Nenhum banco, né? Então, um banco trabalha com outro, com crédito do governo, com proteção, com rede, é uma loucura, né? Um emaranhado aí de operações financeiras que todo mundo ganha uma casquinha. O ponto-chave é esse, né? Stop the greed, parem a ganância, porque enquanto esses caras têm a ganância para ganhar mais, pega um pedacinho ali, pensa num instrumento para, ó, vou vender esse título da dívida pública do governo que eu vou ganhar X% de taxa. Cada um fica inventando uma coisa, fica fazendo, fica criando, e claro, há o governo regulamentando, mas assim, é um emaranhado que quem não entende acha que é tudo lindo, tá certo? Acho que é tudo lindo. Mas assim, é uma coisinha, a crise de 2008 provou isso, que se uma peça desse quebra-cabeça falhar, tudo poderia ir para o ralo, certo? 2008 foi tão pesado que a economia mundial poderia ter entrado num caos, num colapso assim muito, mas muito maior do que aconteceu. E cada ano você vê o americano, né? Dizem que cada americano já nasce com US$ 100 mil de devendo, né? Ele tem que trabalhar para o governo ter o dinheiro, pagar a dívida pública. Então, assim, o endividamento do Estado, né? O Estado, não, os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, né? Os estados, o endividamento que eles têm, PIB, as políticas econômicas, tem muita gente que, isso aí não me interessa. Bom, mas isso aí é o teu dinheiro, cara. Que cada vez que o governo gera inflação, cada vez que gera inflação, corrói o dinheiro nosso, tá certo? E se você não se proteger esse dinheiro aplicando em alguma coisa, você está perdendo. Então, assim, a coisa aconteceu e foi muito forte, por quê? Porque todo mundo, a ganância de ter uma casa, né? Aí o banco emprestou dinheiro, a pessoa foi lá, aí eles pegaram e venderam aqueles títulos para um outro banco, e aí a seguradora. A coisa virou uma bola de neve tão forte nessa época de 2008, porque as pessoas foram comprando casa, tinha gente que não tinha nem renda, mas comprava casa, comprava 2, 3 casas, né? Então, construção civil bombando, tudo bombando, a tal da bolha, né?
A bolha virou uma coisa absurda. E, de repente, essa bolha implodiu, né? Implodiu, porque as pessoas começaram a não pagar as hipotecas. E aí, quem ia segurar esse rojão? Aí lá vem o governo, certo? Para salvar e tudo mais, fez suas artimanhas. Então, uma parte do vídeo ali que eu lembro do secretário do Tesouro americano falar assim, não lembro quem foi, se a mulher dele ou foi uma assessora dele, mas por que que a gente não parou isso antes? Ele falou, porque tá todo mundo ganhando dinheiro, tá certo? Enquanto estava todo mundo ganhando dinheiro, enquanto estava a ganância lá, estava bom para todo mundo. Então, assim, os governos, eles querem saber de eleição, de botar dinheiro no bolso e ponto final, certo? Ah, mas quem foi os maiores prejudicados não foram os bancos, foi a população que perdeu imóvel, perdeu emprego, certo? E aí hoje a SEC, ah, não, porque nós precisamos proteger o cidadão americano. Mas eles não, sabe? A FTX quebrou e a FTX era uma dos financiadores da campanha do atual presidente dos Estados Unidos, né? Abafaram a coisa. Então, assim, é muita, é muita coisa que existe nesse universo de governos administram o nosso dinheiro, né? Porque o dinheiro não é do governo, o dinheiro é nosso. Que ele cobra através de taxa, através de depósito bancário, através. O dinheiro é nosso. Ele pega o nosso dinheiro, faz o que ele quer e nós pagamos a conta. Esse é o resumo da história, é esse. O governo gasta o nosso dinheiro errado, cria políticas erradas e nós pagamos a conta, através de taxa, através de uma série de coisas, ou através da inflação que é gerada. E aí vem o Bitcoin, que inventaram, né, vamos dizer assim, pensaram. E isso já vinha há bastante tempo, né? A blockchain, a questão do Bitcoin não foi criado do dia para a noite. Vários caras já estavam lá. Existe toda a história por trás, bem bacana, dos movimentos que foram criados, que eram movimentos anarquistas, que eram movimentos que queriam ser contra o governo, contra isso, mas que o pensamento básico que eu acho que é correto é o seguinte: o dinheiro é meu. Eu posso vender ele para uma pessoa. Por que eu tenho que passar por um banco, pagar uma taxa para o banco, e na hora que eu preciso do banco, o banco olha para mim e fala: não, você eu não quero, porque você não tem dinheiro. Ué, mas quando eu tinha dinheiro, eu tive que passar por você. Agora que eu quero você, você não me quer. E aí, assim, o sistema todo, o Bitcoin, ele quebra, né? Você é o custodiante, você não precisa ir numa agência, você é a agência, através de deixar numa corretora, através de deixar numa carteira fria, através de deixar numa carteira quente. Você é o custodiante, certo? Você pode vender direto para outra pessoa, você pode vender através de um book de oferta de uma corretora, você pode ficar sentado em cima daquilo e transformar aquilo Bitcoin em Ethereum, Bitcoin em Ethereum. Não interessa se eu sou do Canadá, se eu sou da China, se eu sou do Iugoslávia, tá certo? Acho que nem existe mais Iugoslávia. É, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, na hora que eu quiser, da forma que eu quiser, aonde eu estiver. Só que ainda não aconteceu, né? Existe toda uma coisa para que o Bitcoin seja realmente uma moeda, né? Ou as criptomoedas, e elas vêm enfrentando um paradigma que é ou você entra no jogo do smart money, dos caras grandes, ou você fica purista e não, o Bitcoin não se vende. Então, assim, por isso que eu acho o seguinte: eu preciso entender todos os movimentos, né? A questão do smart money, a questão do sistema financeiro tradicional, como é que ele funciona, a questão das criptomoedas, como funcionam, para que o meu dinheiro, aonde eu quero aplicar hoje,
a maior parte na criptomoeda, sem dúvida, né? E quero ganhar dinheiro com trade, quero me profissionalizar com isso. Mas eu preciso entender que esse sistema, ele se uma coisa dessa daqui estourar, a criptomoeda também vai. Ah, não, mas o Bitcoin é reserva de valor, não sei lá. Mas, cara, se tem uma crise aí, um banco quebra, como já aconteceu, né? O ano passado a gente teve umas situações bem perigosas e alguns economistas pintavam um quadro muito negro, tá certo? Inclusive para esse ano. E de repente a coisa não virou do muito ruim para bom. E de repente pode virar para ótimo. Então o mercado, como ele é muito dinâmico, eu preciso ter essas visões e entender que o que eu gosto da questão de todo esse problema que aconteceu em 2008, criou-se uma moeda, né, uma criptomoeda, que independe de governo, independe de agência, independe de local, tá certo? E que eu posso pegar essa criptomoeda e fazer trade. Só que eu preciso entender que essa criptomoeda ela está inserida e vai cada vez mais estar inserida dentro do sistema. Então, como ela vai estar dentro do sistema, eu preciso entender que pode acontecer uma crise como aconteceu em 2008. Então, eu preciso ficar atento aos sinais. Então, por isso que vou continuar assistindo vídeo, vou continuar assistindo lives, vou continuar pesquisando, procurando informação, para que uma antecipação que eu possa enxergar de um problema como esse, eu possa tomar a decisão de vender, né? E sair fora do mercado, preservar o meu patrimônio. Porque você imagina quantas pessoas, né? Eu já perdi dinheiro em situação semelhante na era do Collor, lá, aquilo foi terrível também, certo? No Brasil. Em 2008, eu me ferrei também, foi muito desagradável. Eu passei 2 anos, em vez de eu fui para lá com um projeto e perdi praticamente tudo, né? Não perdi bens, mas assim, deixei de ganhar e eu praticamente joguei 3 anos da minha vida fora, só sobrevivendo em vez de criar, que era o que eu tinha ido para lá para fazer, por causa dos reflexos de crise. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, entender, conhecer, pesquisar para poder ter mais sucesso